Lucas 12, a partir do versículo 35, diz assim: Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola ela é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber, a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Até aí o texto, irmãos, vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome por toda a bondade, todo o amor, toda a graça do Senhor destinada a nós. Muito obrigado por tanto, Deus. E agradecemos ao Senhor, Deus, por estarmos aqui nesse momento, por cultuarmos ao Senhor, por servirmos ao Senhor, Deus, por termos esse acesso direto ao Senhor, para o adorarmos, para o bendizermos, para glorificarmos e exaltarmos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, muito obrigado. O que seria de nós se não fosse a tua graça? O que seria de nós se não fosse o teu poder, o teu amor, tua misericórdia, Senhor, perdoando os nossos pecados, nos reconciliando contigo, Senhor, e nos fazendo servos do Senhor. Obrigado por isso, Deus. Se conosco, Deus, ainda nesse momento onde a palavra do Senhor será exposta, e onde, Senhor, tanto aqui quanto ali na salinha das crianças, nós iremos aprender mais do Senhor. Nos conduza, nos ensine, Deus, console o nosso coração, nos exorte, nos conduza nas tuas palavras, nas tuas boas mãos, Senhor. Se conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na última sexta-feira, o Brasil inteiro assistiu aterrorizado aí a queda daquele avião lá no interior de São Paulo. 62 pessoas a bordo e nenhum sobrevivente. Uma coisa assim surreal, né? As imagens são muito fortes, né? Porque geralmente o avião ele vai caindo assim, né? Aquele ele foi de fato uma queda livre. Segundo as notícias até agora, o avião desceu 4.000 metros em 1 minuto. Você imagina? Do momento em que deu a pane lá em cima até o momento que o avião atingiu o solo, passou-se 1 minuto e meio. Então você já começa a pensar que as pessoas que estavam dentro do avião não foi, sei lá, aquela coisa de bateu, explodiu, pronto. 1 minuto e meio. Pode parecer pouco, 1 minuto e meio, né? Mas se você pegar, começar a olhar para o seu relógio aí agora, segundo após segundo, até passar 1 minuto e meio,
Você imagina. Que desespero, que aterrorizante que não deve ter sido aquela experiência das pessoas e sem ter o que fazer. O que você faz? O que você faz num momento desse? Não tem para onde correr, não tem o que fazer. Eu fiquei pensando, né? Como é que cada uma daquelas pessoas, quando saiu de casa pela manhã, saiu pensando no que iam fazer no final do dia, saiu pensando como seria o final de semana, cheios de planos, de projetos, cheios de programações para o domingo, Dia dos Pais, para o fim do ano que já está chegando, né? Havia mais de 20 pessoas ligadas à medicina, parece que estava tendo alguma espécie de congresso, desde médicos até residentes, professores de universidade. Então você imagina como é que essas pessoas estavam ali, uma família venezuelana que tinha vindo para o Brasil para procurar uma vida melhor e conseguiram o valor das passagens porque as pessoas ajudaram, as pessoas juntaram dinheiro e pagaram as passagens para eles conseguirem viajar. E aí, de repente, todos naquela situação e diante da morte. E a gente começa a se perguntar, quantos ali, por exemplo, estavam preparados para encarar a morte? O que você acha? Quantos? 62? Quantos ali naquele momento estavam assim, não, estou tranquilo porque eu estou pronto, estou preparado? Quantos ali estavam, enfim, psicologicamente prontos e espiritualmente prontos, né? Mas independentemente de estarem ou não preparados, aconteceu. E a Bíblia, irmãos, ela nos alerta diversas vezes, em diversos locais diferentes, do Antigo ao Novo Testamento, sobre a necessidade que nós, então, crentes, servos do Senhor, nós temos de estarmos preparados para um grande evento profetizado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em que sentido que falar da vinda de Jesus, falar da volta de Jesus, tem a ver com o acidente que aconteceu na sexta-feira? Todo sentido, irmãos, do ponto de vista de que, como eu falei, assim como aquelas pessoas saíram com seus planos, com seus projetos, e do nada, de repente, num momento, tudo aquilo mudou completamente, assim também a vinda do nosso Senhor Jesus, ela se dará num momento em que nós estaremos, então, ocupados com os nossos afazeres, vivendo as nossas vidas, empenhados, cheios de planos, cheios de projetos, e, de repente, Jesus vem. Tem como prever a vinda de Jesus? A gente entende, pela teologia saudável, que todo aquele que tenta prever e que tenta estabelecer uma data, algo assim, está cometendo uma heresia muito grande. Porque a própria Bíblia diz que, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, ninguém sabe. Então, não tem como prever. Mas tem como a gente olhar os sinais e criar aí uma estimativa nos próximos 20, nos próximos 50 anos? Veja bem, sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo desde um dia depois que Jesus profetizou aqueles sinais que se cumpririam quando ele viria. Um exemplo, Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras. Está acontecendo guerra só agora? Claro que não. Pai se levantará contra filho, filho contra pai. Só agora que isso está acontecendo. Vai haver pestes, doenças. Só agora? Não. Então, essa tentativa de forçar, de olhar essas coisas e tentar forçar a barra para dizer, olha, essa é a última geração, igual a gente ouve, nós estamos na última geração, é a geração do avivamento. Não é bem assim que a Bíblia nos instrui, irmãos. O fato é que, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, todos, de alguma forma, seremos pegos de surpresa. Todos. E o que a gente deve fazer, irmãos? O que a gente deve fazer
em relação à vinda de Jesus. É sobre isso que esse texto que a gente leu, ele está nos alertando nessa noite. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele conta aqui 3 parábolas, ou melhor dizendo, ele conta uma parábola envolvendo 3 personagens principais, que são os servos que esperam a volta do seu senhor, seu patrão, o pai de família e o mordomo fiel. Ele está trazendo esses 3 personagens para ilustrar algo que é uma mensagem única. Se a gente fosse pensar assim, essa passagem que a gente leu, ela fala do quê? Ela fala sobre o fato de que nós devemos estar preparados, aguardando a vinda de Jesus. Ponto. E aqui já fica uma dica para você quando você for ler uma parábola. Principalmente quando a gente chegar aqui agora no capítulo 15, a gente vai falar muito sobre parábola, muito, do 12 agora em diante tem muitas parábolas. Parábola, irmãos, é um estilo de ensino que Jesus usa, que ela tem um ensinamento apenas. Ela tem um objetivo. Então, quando você lê aqui essa parábola, não é correto aquela tentativa de ficar assim, os servos representam isso, o senhor, o patrão, representa aquilo, a vigília da noite representa aquilo outro. Não, de forma nenhuma. Jesus, ele quer contar uma história. Já viu quando a gente usa ditados populares, né? Sei lá, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um ditado popular. O que você quer dizer com esse ditado? Quer falar sobre insistência, sobre persistência. Pronto, acabou. Não é para definir, não. Depende da pedra. E depende da altura. Porque dependendo da altura que essa água estiver caindo, isso vai... Não, a ideia não é essa, né? A ideia não é essa. E assim também a gente não pode fazer isso com parábolas. Parábolas, elas têm um objetivo. Qual que é o objetivo de Jesus ao contar então aqui essa parábola? É alertar sobre a nossa necessidade de estarmos preparados para a vinda de Jesus. Como que ele faz isso então? Vamos lá. Vamos voltar lá no versículo 35, primeiro versículo que a gente leu. Olha como que Jesus vai construir aqui então o seu argumento. Ele começa dizendo assim, estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. O que significa isso daqui? Eu gosto muito da tradução, da versão da NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Eles geralmente não acertam muito não, mas nessa aqui eles acertaram bastante. Olha como que está, é o próximo slide, está dizendo assim, E Jesus disse ainda, fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa, com o cinto, e conservem as lamparinas acesas. Qual que é a ideia aqui? A ideia de ter a roupa bem presa traduz melhor o termo grego, o verso aqui em grego, porque não é simplesmente estar vestido. Jesus não está dizendo assim, olha, estejam vestidos, né? Que a mensagem que ele está passando não é simplesmente estejam vestidos. Se você lembrar, os filmes que você vê, sei lá, The Chosen, todo mundo deve ter visto The Chosen, né? Ou os filmes de Jesus, sessão na época da Sexta-feira da Paixão, a gente vê e tal. As roupas não eram igual às nossas. Jesus não usava um terno. Os homens daquela época não usavam uma calça jeans. O que eles usavam? Túnicas. Eram túnicas. Roupas largas, roupas compridas, vestes compridas, muitas delas abaixo do joelho e até mesmo quase encostando nos tornozelos. Tenta correr com uma roupa dessa. Tenta correr com um negócio desse. Quando está com uma roupa larga dessa, então, você vem com um cinto e prende essa roupa, os cintos geralmente eles não eram usados tanto como o nosso, simplesmente à volta da cintura, né? Havia uns cintos que eles eram tipo um cinto de segurança do carro, de 3 pontos, eles passavam por cima aqui também. Ele dava mais sustentação para a roupa, ele deixava a roupa mais firme. A ideia aqui, então, no texto original é basicamente essa, é como Jesus estivesse dizendo, estejam com os vossos cintos bem apertados, preparados para quê? Para correr. É essa a ideia. A ideia, então, não é de estar vestido, de estar simplesmente arrumado, é estar preparado para algo urgente que acontecerá e que, se for necessário correr, então, você não esteja desguarnecido. No finalzinho do versículo, né, outra comparação que Jesus faz aqui é o quê? Conservar as lamparinas acesas. A ideia aqui da lamparina acesa,
A parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, ela ilustra bem isso, porque as festas eram festas longas, né? Eram festas de 7 dias, geralmente, festas de casamento, e as festas iam até tarde da noite, então era necessário que se tivesse azeite para manter as lamparinas acesas, não tinha energia elétrica, não tinha eletricidade, né? Então você iluminava o caminho onde você estivesse passando ali com aquelas lamparinas. Se você não tivesse azeite na lamparina, o que aconteceria? Você ficaria no escuro. E era escuro mesmo, escuro de verdade, gente. Eu lembro que quando a gente estava na outra cidade, a gente ia fazer um culto na roça toda sexta-feira. Algumas vezes eu brinquei com o Rose, mostrando, né, falando, olha, a gente no meio do nada, estrada, terra para tudo quanto é lado, areia. Eu falava assim, imagina se o carro dá uma pane elétrica. Aí eu apagava o farol do carro. Gente, você não vê nada. Dia que não tem lua, você não vê nada. Não tem essa questão que a cidade tem, que mesmo que falte luz na sua rua, mas o resto está todo iluminado, você não fica tanto no escuro. A ideia é essa. A ideia é de um interior mesmo, de um local, então, onde a única iluminação que tem é aquela lamparina em mão. Se você perde, então, o azeite, o combustível, acabou. A ideia é essa. Então, o que ele está dizendo? Estejam com os cintos apertados e estejam com um depósito de azeite em dia para que vocês não fiquem no escuro. E aí, ele segue, versículo 36, olha o que diz. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, a voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Jesus aqui ele está introduzindo então a ilustração, que é o quê? Um servo, um patrão, que foi participar de uma festa, ficou muito tempo fora, e não tem um momento certo para retornar. Não tem a hora certa. Ele não avisou, vou voltar a tal hora. Vou voltar a qualquer momento. E o que acontece? Os servos, naquela época, eles não podiam dormir, não podiam ir descansar para os seus aposentos enquanto o patrão não retornasse. E o que eles precisavam fazer? Ficar atentos, à espreita, esperando, para que no momento que aquele patrão retornasse, eles estivessem prontos para ir, então, abrir a porta, recebê-los com alegria, recebê-los com disposição. É isso que Jesus está dizendo. E aí o versículo 38 ele diz assim, quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles quem? Os servos, se o patrão os encontrar vigilantes. Ou seja, servos então que ficassem aguardando e que no momento que o patrão chegasse estivessem prontos para, com todo o sorriso no rosto, abrirem a porta e receber o patrão, eram considerados bons servos. Recebiam boas recompensas, inclusive recebiam a honra de sentar-se à mesa com o patrão para partilhar de uma refeição. E olha como que a coisa aqui é invertida, né? Porque é o servo que serve a mesa para o patrão. Na parábola de Jesus, caso esse patrão retorne e encontre os servos ali à espreita, à espera, o que ele ia fazer? Ele mesmo iria se vestir, dar lugar à mesa a esses servos e ele os serviria. Gente, isso daqui para aquela cultura era a maior honra. Maior honra um patrão, então, ceder lugar à mesa para um empregado e o patrão servi-los. É por isso que quando Jesus está reunido com seus discípulos, estão num lugar fechado, numa sala fechada, ele pega uma bacia com água, coloca uma toalha nas costas e vai um por um lavando os pés deles. É por isso que aquilo é muito significativo. Era a maior honraria. Sei lá, pensa no Brasil, qual que seria a maior honraria hoje, né, de um cidadão brasileiro? Sei lá, conhecer o presidente? Depende, né? A gente está enfim, depende de quem vai, né? Depende de quem vai, depende de quem é o presidente. Mas já foi, tempos atrás, já foi uma grande honra ir conhecer o presidente da República. Imagina que é uma coisa nesse sentido, sabe? Uma grande honra que vai ter. Era isso, era o empregado ter essa condição de ser servido pelo patrão. É isso que Jesus está dizendo. Veja, irmãos, vamos lá, né? O que isso tem a ver com a vinda de Jesus?
Vamos ver o que Jesus ensinou o que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. O texto diz para a gente uma coisa muito interessante. Os discípulos receberam um grande incentivo para aguardar Jesus. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Jesus ressuscitou, passou o tempo que tinha que passar e agora está ascendendo aos céus. E aí os discípulos estão o quê? Juntos, olhando Jesus subindo. Jesus subindo. Versículo 10 diz assim, olha, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então a imagem é aquele grupo de pessoas reunidos, olhando para cima, vendo Jesus subir, de repente chega perto deles ali, 2 homens vestidos de brancos, 2 anjos. E lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. A mensagem é clara, assim como ele subiu e assim como vocês estão vendo ele subir, ele retornará novamente. A Bíblia é muito clara ao dar-nos a promessa de que nós devemos então aguardar, esperar que Jesus retornará aqui novamente. Você já deve ter escutado uma anedotazinha que as pessoas falam, né? Esse negócio que Jesus voltar, né? Se da primeira vez que ele veio aqui, eles mataram ele, se ele vier novamente, eles vão fuzilar ele, né? Só que veja, irmãos, a vinda de Jesus, a primeira, ela teve um objetivo muito específico. Ele veio para isso, para viver de uma forma que agradasse a Deus, cumprir todos os mandamentos do Senhor e morrer de forma sacrificial. A segunda vinda de Jesus não é uma vinda onde você vai ter um Jesus encarnado, então, todo mansinho e humilde, para ser de novo, para se entregar novamente, para ser preso, aquela coisa toda. Jesus vem em glória, Jesus vem em poder, Jesus vem exaltado, Jesus vem com o corpo glorificado. É aquela visão que João conta para a gente lá em Apocalipse, né? Ele diz, eu estava num local e de repente eu ouvi uma voz atrás de mim e eu reconheci mais ou menos a voz, e quando eu olhei para ver quem é que falava comigo, eis que os seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes. Aí ele vai descrevendo, seu peito como latão reluzente, na sua coxa estava escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, seus pés como bronze polido, e aí eu caí. João está dizendo, ele está descrevendo Jesus, eu vi Jesus, glorificado, exaltado, poderoso, aí ele vai dizendo, ele é assim, assim, assim. Aí no final, quando ele acabou de ver, ele cai, desacordado, entra em coma. Aí Jesus chega ali, né, dá uma chacoalhada nele, ele levanta de novo. É esse Jesus que virá. É esse Senhor glorificado, exaltado, que virá para colocar ordem em tudo isso, que virá então para estabelecer a plenitude do seu reino, que não vai ser uma vinda escondida, como se estivesse com medo, como se estivesse fugindo, de repente sumiu todo mundo, ai meu Deus, cadê? Ficou só a roupa dele ali. Não, a Bíblia fala que todo olho verá e toda língua confessará a Jesus, todo joelho se dobrará, confessando Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os outros também ressuscitarão para reconhecerem a divindade daquele Jesus que negaram, daquele Jesus que não reconheceram, que se negaram a reconhecer. É esse Jesus que virá. Mateus 24, 27, Jesus também falou sobre isso, os seus ensinamentos. Ele disse assim, olha, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Qual que é a ideia do relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente? É aqui que está algumas das interpretações incorretas, né? Porque as pessoas pensam que é o quê? Um rapto, né? Tipo assim, um relâmpago passou e de repente sumiu todo mundo. A ideia aqui não é de sumir todo mundo rapidamente. A ideia aqui é de algo inesperado. Pensa comigo. Você consegue prever um relâmpago? Eu acho que ele vai brilhar ali. Não, você está andando na rua, você está, de repente passou. De repente você viu, de repente deu aquele clarão, aquela coisa muito rápida, inesperada. É disso que o texto está falando.
que a vinda do Filho do Homem será uma coisa que inesperada. A gente não vai estar aqui assim, 10, 9, 8, sabe? Contagem regressiva e de repente, epa, Jesus aparece. Não, irmãos. Você vai estar fazendo suas coisas e Jesus aparece. É essa a ideia. Ainda em Mateus 24, versículo 36, olha o que o texto diz. Mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão 2 no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Irmãos, pasmem o que eu vou dizer. Apesar de parecer piada, não é piada. Eu já vi gente ensinando aqui, lendo isso daqui, ensinando o seguinte, que as equipes de aviação, empresas de aviação, elas não estavam colocando 2 pilotos crentes para não acontecer de Jesus voltar, os pilotos serem arrebatados então e o avião cair. Aí em outras épocas já era ensinado que você nunca podia andar em dupla, porque a Bíblia diz que um será tomado e outro será deixado. E veja, irmãos, é disso que o texto está dizendo? Não, não é? Porque o versículo 36 já começa o quê? Quanto àquele dia e hora ninguém sabe. E aí depois, o texto leva a gente lá para Noé. Jesus vai usar o exemplo de Noé. O que Deus falou com Noé? Vou mandar um dilúvio. Construa uma arca. Aí Deus deu as especificações. Tem que ser de tal madeira, com tal tamanho, 3 andares, 3 alpendres. Noé está ali construindo, levou 100 anos para construir. Não é igual o filmezinho do Russell Crowe, que alguns anjos desceram para ajudar. Ficaram com dó e desceram para ajudar. Não, isso é só filme. 100 anos construindo, 100 anos trabalhando. E durante 100 anos trabalhando naquela construção, aquela construção era uma pregação, além da própria verbalização que Noé fazia. Imagine que ninguém sabe o que é chuva. Não existia chuva. E ele está num local que não está perto do mar. Aí ele está fazendo aquele barco gigante de 3 andares. Na verdade, era mais um caixote do que um barco, né? Não era um barco bonitinho, todo plainado, aquela coisa. Era uma caixa de madeira, quadrada, tipo uma caixa de sapato gigante. E as pessoas, que isso, Noé? O Senhor apareceu para mim, mandou eu construir porque vai chover. Ah, que isso? Esse homem é doido, esse velho é doido. Imagina que passaram-se 10 anos que Noé está construindo aquele negócio, e as pessoas começam a falar assim, o velho ficou doido mesmo. 10 anos trabalhando nisso daí e nada. 20 anos, foram 100 anos construindo, irmãos. E pregando, e falando, e tendo diante de si aquele monumento para comprovar, então, ainda mais a sua mensagem. Todo mundo zombando, todo mundo sem dar atenção. Até o dia que o Senhor falou assim, Noé, é agora. Aí começa a chover. Nunca tinha chovido, não sabiam que era chuva. De repente começa a cair água do céu. E passa 1 hora chovendo, 2 horas, 3 horas, um dia inteiro. E aí a Bíblia diz que, não satisfeito com chover torrencialmente, a Bíblia diz que as comportas do chão, elas se abriram. Era água de cima para baixo e água de baixo para cima, água para todo lado. Ah, Noé estava certo. E agora? Não dá tempo mais. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor que fechou a porta da arca, fechado, não abre mais. É isso que Jesus está exemplificando. Versículo 38, ele disse o quê? Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Jesus não está censurando comer, beber, nem casar, não está censurando. Ele está dizendo o quê? As pessoas estavam vivendo, fazendo coisas normais, coisas que pessoas normais fazem.
até que veio a chuva. Sabe, irmãos, Pedro falou um pouco sobre isso, né? Pedro, ele falou sobre as pessoas julgarem, então, que a vinda de Jesus, que o cumprimento da promessa está demorando. E as pessoas iriam julgar e dizer assim, olha, está demorando, ele falou que ia vir, não veio, aquela coisa toda, será que vai vir mesmo e tudo mais? E sabe, irmãos, que às vezes a gente entra nessa? A gente ouve mensagens, muito raras mensagens sobre a vinda de Jesus, não é um tema que a gente se detém muito para estudar quando a gente lê a Bíblia, normalmente a gente pula, a gente gosta mais das outras partes e tal. E veja, quer ter um exemplo? Qual foi a última vez que a ideia da volta de Jesus passou pela sua cabeça? Deixa eu ver se você parou para pensar nisso. Você estava assim pensando, falando assim, rapaz, poxa, Jesus está voltando, né? Pois Jesus voltar agora. Qual foi a última vez que isso dominou seus pensamentos? Qual foi a última vez que você olhou para a sua vida para se perguntar como é que você está vivendo? E se caso Jesus retornasse agora, se você teria ou não algumas surpresas? Sabe, irmãos, essas perguntas não cabem mais para a gente. Nós somos tomados por uma preocupação excessiva com as coisas desse mundo. E de peregrinos e forasteiros nesse mundo, como é a linguagem que a Bíblia utiliza para falar da nossa estadia aqui, como de peregrinos e forasteiros nesse deserto imundo que a gente está, nós nos tornamos moradores residentes. Era para fazer uma passagem pelo deserto, a gente comprou um lote, fez lá umas valazinhas, uma base, construiu uma casinha e começamos a nos acostumar com o calor excessivo do deserto. As areias do deserto, incômodas no começo, não estão incomodando mais. É só você ver como que nós não nos incomodamos tanto mais com as blasfêmias que são feitas ao nome de Cristo na nossa sociedade. As chacotas que são feitas ao nome de Jesus já não causam tanto espanto assim para a gente. A gente olha assim, oh meu Deus, que absurdo. Vamos viver a vida, porque a gente tem que viver a vida. A gente cada vez mais está se acostumando a se alimentar com filmes, séries, músicas que exaltam comportamentos vis e mundanos sem o nosso rosto corar de vergonha. Por que, irmãos, que a gente tem se acostumado cada vez mais com isso? Porque a gente está se conformando cada vez mais com esse mundo. Baseado no quê? No esquecimento de que Jesus vai voltar a qualquer momento. Na verdade, existem até aqueles que nem creem nisso mais. Esse negócio de Jesus voltar, desde que eu era criança eu ouço falar isso. E até hoje nada. Mas é isso que a Bíblia está induzindo a gente a fazer, irmãos? Não. Não é essa postura que nós somos ensinados a ter. Nós somos ensinados a estarmos preparados. Se nós tivermos, irmãos, veja bem, se nós tivermos os nossos olhos, o nosso coração, na esperança do retorno glorioso do nosso Senhor Jesus, nós não vamos conseguir pecar tranquilos. Nós não vamos conseguir assistir certas coisas acontecendo aí tranquilos. Nosso pecado ele vai nos incomodar muito mais do que tem incomodado. Por quê? Porque volta de Jesus, irmãos, fala da chegada desse Jesus glorioso, poderoso. Não é aquele Jesusinho efeminado dessas músicas malucas que tem por aí, que as pessoas ficam, eu vou deitar no colo dele, eu vou passar a mão no rosto dele. É um Jesus glorioso, poderoso. Não é um brinquedinho, um bibelôzinho de criança. E a gente precisa pensar nisso, irmãos. Jesus segue, versículo 39. Porém, considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Jesus usa o segundo exemplo. Primeiro exemplo, o servo, então, que
tem que esperar diligentemente o retorno do seu senhor para recebê-lo. Agora, o pai de família. Vamos lá. O que você faria se você fosse avisado que a sua casa seria arrombada na próxima terça-feira, 1h da manhã, e que você teria os seus bens todos roubados? O que você faria? Opção A. Você dormiria tranquilo, dizendo assim, isso é fake news. Estamos na era das fake news, então isso é fake news, não vai acontecer. Não vai aparecer ladrão, coisa nenhuma. Opção B. Você sairia de casa tranquilo, pensando assim, deixa levar. Deixa o ladrão roubar em paz. É uma vítima da sociedade. Opção C. Você se prepararia ao máximo, chamaria ajuda, ligaria para a polícia, para o bombeiro, para o Batman, seja lá para quem for, para te ajudar, você não perdesse as suas coisas. Acho que é fácil, né, a gente saber qual opção a gente ia escolher. E o problema, irmãos, é que a gente não enxerga que, do mesmo modo como a resposta a essa questão é muito óbvia, a gente não enxerga o tão óbvio deve ser a maneira como a gente deve levar a nossa vida na iminência da vinda de Jesus. E esse é o grande problema, irmãos. A gente acaba vivendo como se Jesus não fosse voltar nunca mais. A Bíblia está dizendo, estejam preparados, se preparem, é a qualquer momento, não abrir e fechar de olhos. Olha, ninguém sabe o dia, mas fiquem preparados. E a gente está o quê? Vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar a vida, que é isso que importa. Versículo 40. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá em hora que vocês menos esperam. Aí Jesus já falou então dos servos, falou do pai de família, que estaria então preparado, e agora o terceiro exemplo que ele diz é o mordomo fiel. E aí, antes disso, Pedro sempre aparece, né? Pedro aparece no versículo 41, olha o que ele faz. Então Pedro perguntou, Senhor, essa parábola é só para nós ou é também para todos? Jesus está falando da vinda dele, Jesus está falando, se preparem, está contando aquelas parábolas maravilhosas para induzir as pessoas a se preparar, e a preocupação de Pedro é o quê? É só nós ou todo mundo? O que rondou a mente de Pedro aqui, irmãos, foi saber se ele também se encaixava naquilo que Jesus estava dizendo ou se as outras pessoas apenas que deveriam se preocupar. E sabe que a gente tem a tendência de fazer isso? A gente é meio Pedro às vezes. Na verdade, a gente é bem mais Pedro do que a gente imagina. A gente vê essas cutucadas em Pedro às vezes e a gente fica assim, né? Pedro. Mas nós seríamos bem Pedro, irmão. Na verdade, nós somos, né? Veja bem, algumas pessoas têm a tendência de fazer um certo exercício mental quando ouve uma mensagem, principalmente mensagem de exortação, quando leem a Bíblia exortando. E que exercício é esse? É aquela preocupação assim, isso aqui está falando com quem, hein? Sei lá, a Bíblia está falando contra a preguiça, por exemplo. Mas a gente não é preguiçoso. Aí a gente começa a pensar o quê? Fulano é preguiçoso, ele tinha que estar aqui ouvindo isso. Bem que ele podia estar aqui ouvindo isso daqui. E sabe, essa tendência que a gente tem de terceirizar e de jogar para o outro é uma questão pecaminosa também. É o que Pedro está fazendo aqui. Pedro está preocupado com os outros. É só para nós, mas e os outros? E o que a gente tem que fazer, irmão, sempre, é quando você está diante de uma exortação da palavra de Deus, seja lendo ou ouvindo, é trazer para você. Isso daqui se encaixa onde na minha vida? Isso daqui está falando o quê? Isso daqui está me ensinando o quê? Às vezes, quando eu vou fazer algum aconselhamento bíblico, conversar com alguém sobre algum problema, alguma coisa, eu sempre faço questão de dizer o seguinte, se caso a gente conversar sobre uma coisa aqui e eu pregar no domingo sobre essa coisa, não entenda que eu estou jogando ponto, porque a gente não precisa disso. É simplesmente a palavra de Deus que guia aquilo que é pregado. Vocês veem, o que eu vou pregar domingo que vem? A sequência desse texto aqui.
E no outro domingo, a sequência. E assim vai. A gente não está aqui escolhendo. Fulano de tal da igreja está passando isso daqui. Vou pregar sobre isso. Não, é a Bíblia que vai conduzindo. Por que eu sempre faço questão de falar isso, irmãos? Porque a gente tem dificuldade de ouvir a palavra de Deus exortando sobre uma coisa e entender assim, rapaz, poxa, o pastor já tinha me aconselhado sobre isso. É uma confirmação. Eu acho que eu preciso de fato mudar a minha vida mesmo. Um exemplo. Porque nós temos esse caráter de Pedro, sabe? É para o outro. Isso aqui está falando com quem? Está falando aqui sobre, ira. Deixa eu ver aqui. Acho que fulano tinha que estar aqui para ouvir. Poxa, fulano não veio. Essa mensagem era para ele. Poxa. A Bíblia está falando, a mensagem está falando sobre a ansiedade. Aquela irmã é tão ansiosa, né? Será que gravou para eu poder mandar o link para ela? E tudo bem você compartilhar, é assim mesmo que a gente deve fazer, mas o ponto é, traga para você. Mas está falando sobre preguiça, eu não sou preguiçoso. Sério? Está falando sobre ansiedade, eu não sou ansioso. Aí a perna está assim, ó. Sou ansioso não, gente, que isso? Fato é, irmãos, que as exortações da palavra de Deus, elas sempre cabem no nosso coração e a gente precisa fazer isso. Dando sequência, versículo 42, Jesus responde à indagação de Pedro, né? Como? Dando ideia para Pedro? Não. Jesus, ele nem sempre ele dá essa ideia para Pedro, mas ele segue o ensinamento dele. Olha o que ele diz. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. O que ele está falando? Está contando sobre um mordomo que foi encarregado de administrar a vida dos empregados. Então, veja, são vários empregados. Esse senhor escolhe um para cuidar dos demais empregados enquanto ele está fora. Cuidar como? Dando sustento, né? Sustento aqui de ajuda, também pode ser de alimento, pode ser, enfim, atendendo aquilo que eles precisam para que o trabalho deles aconteça. Aí Jesus diz o quê? Que esse mordomo seria bem-aventurado caso aquele patrão retornasse e o encontrasse fazendo o quê? Aquilo que ele deixou para ele fazer, cuidando dos empregados, administrando bem a casa. E o que aconteceria se o patrão retornasse e encontrasse aquele mordomo administrando bem os outros empregados? Ele seria promovido. O salário aumentaria, seria promovido e seria encarregado de não apenas cuidar dos outros servos, mas de administrar todos os bens que aquele patrão tinha. Mais prestígio. Agora, e se o mordomo agisse diferente? Jesus fala isso, versículo 45. Mas o que acontecerá se aquele servo disser assim, meu senhor está demorando para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, comer, beber, embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Castigo severo aqui no grego é algo muito mais incisivo, né? No grego a tradução mais próxima seria o despedaçará. Veja, irmãos, nós somos mordomos aqui nessa terra. Por quê? Porque o Senhor nos colocou para cuidar de coisas. Nós sempre estamos administrando algo. Nossa vida, ela é essa vida de administração, de cuidado, de arcar com as nossas responsabilidades, de atuar aonde a gente precisa atuar. E aí eu te pergunto, como tem sido a sua mordomia? Como tem sido a sua administração? Como você tem lidado com as coisas que o Senhor colocou na sua mão para fazer? Não apenas questões na igreja, não estou perguntando se você atua bem na área que você tem que atuar aqui na igreja, não é isso. Não é, por exemplo, se eu estou sendo um pastor legal aqui para a igreja, se estou ensinando aqui com dedicação, se estou pregando com fidelidade às Escrituras. Não é simplesmente isso, é se eu estou sendo um bom marido para minha esposa, que tem Cristo como exemplo de marido.
e que conduz a casa com amor, com fidelidade, com entrega, assim como Jesus ensinou que tem que ser. Se eu estou sendo um bom pai para o meu filho, sendo um exemplo de pai, conduzindo ele nos caminhos do Senhor, administrando bem os recursos da casa, para que a casa então seja devidamente sustentada, com alimento, com afeto, com condução, no sentido de guiar, de instruir, condução na palavra de Deus. É isso. Se trata se você está sendo fiel nas mínimas coisas que você está envolvido, administrando a sua vida como a palavra de Deus diz que tem que ser. E a gente precisa pensar nisso, irmãos, porque senão, de novo, vou voltar lá atrás, a gente entra num frenesi de simplesmente ir tocando a vida. O dia passou, o dia acabou, e aí eu vou dormir porque amanhã começa de novo, e passou, e do jeito que deu tá bom. Se Jesus voltar agora, e nós tivermos que chegar diante dele para ele ver assim, vamos imaginar, vamos supor aqui, analisar se nós fomos então bons pais, como é que terá sido? Será que nós vamos diante de Jesus com sinceridade de coração poder dizer assim: Senhor, olha, eu fiz de fato aquilo que eu podia, de fato eu me empenhei, de fato eu me esforcei? Ou será que a gente vai dizer assim: Senhor, sabe, sobre essa área aí, olha só, é que tem isso, tem aquilo outro. A volta de Jesus, irmãos, será o evento mais marcante de todos, desde a encarnação de Cristo. Enquanto a encarnação de Jesus marcou seu sacrifício substitutivo ali na cruz para nos dar a salvação, o retorno dele vai atestar a nossa condição e permissão para desfrutar eternamente de todos os benefícios que a salvação nos concede e que a gente ainda não consegue desfrutar plenamente aqui nesse mundo. Nós seremos, irmãos, completamente libertos do pecado. Porque por mais que nós cremos em Cristo e nós lutamos contra o pecado, mas veja, nós temos que lutar. Nós somos tentados todos os dias. Todos os dias. Você tem tentações internas, você tem tentações externas, você tem tentações de todos os lados. E é uma luta. E às vezes a gente vence a batalha, às vezes a gente tomba, às vezes a gente cai. E a gente se entristece, a gente se revolta, sabe? Principalmente quando você comete um pecado, que você está lidando com ele há um tempo, você fica assim: como é que eu caí nisso novamente? É porque é uma luta, irmãos, e nós ainda estamos sujeitos a perder batalhas. Mas a vinda de Jesus, ela vai ser uma libertação completa disso. Nós seremos, irmãos, completamente livres de toda dor e sofrimento. Pensa o que é você, sei lá, acordar de manhã e não ter preocupação nenhuma. Não ter nada que está te causando aquela dor, aquela tristeza. E são tantas coisas, irmãos, tantas coisas que tiram o nosso sono, que levam a nossa paz. A gente não sai por aí falando, né? Você não sai por aí falando: olha, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas são tantas coisas, tantas preocupações. Nós sofremos preocupados com o mundo que os nossos filhos vão ter pela frente. Nós sofremos preocupados com o futuro de forma geral. Nós sofremos com as afrontas que nós sofremos. Somos afrontados. Nós sofremos com medo do desconhecido. Nós sofremos enfrentando enfermidades, sejam nossas, sejam de pessoas próximas de nós. Nós sofremos com a dor da perda de pessoas que a gente gosta. Nós sofremos com depressão, ansiedade, pânico, solidão, desespero. E a vinda de Jesus, irmãos, vai ser um momento que vai marcar a nossa libertação de tudo isso completamente.
Apocalipse 21:4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte, já não haverá luto, não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pensa no que é isso, irmãos. A gente não consegue nem imaginar que é tanta coisa dominando a nossa mente a todo momento. E a promessa da vinda de Jesus, então, não é simplesmente um espetáculo de Jesus aparecendo e a gente, uau, que legal, e aí segue nesse sofrimento todo novamente. Não, é uma vinda gloriosa onde nós seremos, de fato, libertados de tudo isso. Entraremos na eternidade para passar essa eternidade com Jesus, sendo conduzidos por Jesus. Nós vemos aí o caos que é a política, seja ela local, seja ela nacional, seja ela mundial. O governante de todas as coisas será Jesus, que governará de forma sábia, de forma justa. E sabe, irmãos, se nós de fato amamos ao Senhor Jesus, nós precisamos aguardar ansiosamente o momento que nós vamos encontrá-lo face a face, porque isso também é outra coisa. Tudo que nós sabemos e aprendemos e recebemos de Jesus, nós recebemos por meio da fé, uma operação sobrenatural do Espírito Santo no nosso coração. É isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus é por meio de ouvir, então que a gente vai fortalecendo a nossa fé e tudo mais. Mas não vai ser necessário mais fé na vinda de Jesus. Parou para pensar nisso? Qualquer definição de fé? Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós vamos ver. E assim, não sei se você já se perguntou, né? Às vezes eu fico me perguntando, o que eu vou falar para Jesus? O que a gente vai dizer, irmãos? Pensou? Você diante dele, Jesus vindo assim, você... O que a gente diz? Será que a gente vai falar assim, Jesus, espera aí, eu tenho aqui uma listinha de perguntas que eu tenho para fazer, de umas coisas que eu não entendi. Que nada, irmão, você não vai precisar disso mais. Sabe, Jesus, por que tal coisa na minha vida o Senhor fez assim, assim, assim? Esquece, não vai precisar disso mais. Vai estar diante dele. Eu acho que essas coisas ajudam a gente a esperar mais ansiosamente a vinda de Jesus. Pensar nesse encontro glorioso, sabe? Pensar nessa reunião maravilhosa com Jesus face a face, diante dele, sabendo que, ufa, o Senhor me fez perseverar e chegar até aqui. Para a gente terminar, irmãos, a pergunta que vem então é: como que eu me preparo? Como que eu me preparo para a vinda de Jesus? O que significa estar preparado, então? Estar preparado significa estar sem pecado? Estar preparado significa estar, então, a todo momento, sabe, me corrigindo as pessoas e tal? O que significa estar preparado? E é tão mais simples do que a nossa cabeça ansiosa e turbulenta ilustra, às vezes. De acordo com a Bíblia, irmãos, o salvo, aquele que está então preparado, está se preocupando em se preparar cada vez mais, ele tem uma característica: ele ama Jesus de todo o seu coração. Marcos capítulo 12, versículos 29 a 31. Alguém perguntou para Jesus qual era o maior mandamento. Olha a resposta de Jesus. O principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Como que eu faço para estar preparado para a vinda de Jesus? Amando a Jesus com todo o meu coração. Como que eu sei se eu amo o Senhor Jesus de todo o meu coração? A Bíblia responde.
João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Manifestação do seu amor por Jesus não é se você vem aqui e canta bonitinho, levantando as suas mãos e tudo mais. Não. Manifestação do seu amor pelo Senhor Jesus não é se você, então, leu a sua Bíblia 78 vezes. Não. Manifestação do seu amor por Jesus não é se você sai por aí fazendo boas obras e boas coisas. Não. A manifestação do seu amor por Jesus, ela está na forma como você lida com a palavra dele. É Jesus que está dizendo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você vai ler os evangelhos inteiros, e a única comprovação que Jesus dá da forma como nós o amamos são essas aqui. Jesus não está dizendo aquele que se sacrifica, aquele que ora, então, 78 horas seguidas, ajoelhado na tampinha de refrigerante. Aquele que faz uma peregrinação quilométrica até lá em Israel, sei lá onde for. Não, ele está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ter e guardar, o que significa? Ter, conhecer, e guardar significa o quê? Obedecer. João fala mais sobre isso nas suas cartas, 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 6, olha o que ele diz. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Olha João falando novamente então da necessidade de quê? Eu conheço Jesus. Conheço Jesus? É? Como? Eu tive uma visão de madrugada. Isso não vale. O que vale é o quê? Como você lida com os mandamentos do Senhor Jesus. É isso. 1 João, capítulo 5, versículo 1 ao 3, João segue falando isso. Olha o que ele diz. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Rapaz. Olha o que João está fazendo. O que é o amor de Deus? Manifestação desse amor. Que nós guardemos os mandamentos do Senhor. Mais uma vez, irmãos, seu amor a Deus não é expresso no tanto que você chora quando você pensa em Jesus. Não é expresso no valor da oferta que você dá. É o expresso no tanto que você está empenhado em obedecer os mandamentos de Cristo. Isso é estar preparado para a vinda de Jesus. E aí eu preciso te fazer mais uma pergunta. Você tem se preparado de fato? Você tem de fato se empenhado para entender a sua Bíblia, para ter conhecimento da palavra de Deus, para se apegar ao que o Senhor Jesus revelou aqui? Você tem se empenhado de fato? Ou a Escritura ela é um mero detalhe na sua vida? Um mero detalhe? É assim, irmãos. Não tem segredo. Não tem grandes coisas, grandes construções. E eu não estou dizendo que isso não é grande, né? De maneira nenhuma. Mas aquilo que Deus quer de nós na palavra dele é muito mais simples do que aquilo que o nosso coração às vezes tenta nos induzir a fazer. Quer estar preparado para a vinda de Jesus? Conheça a palavra de Jesus. Ame a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Em todas as áreas. E João ainda disse o seguinte: os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Por que João diz isso? Porque nós temos o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos guia e nos ajuda.
Que Deus nos abençoe, que esse Espírito Santo, então, esteja conosco, com cada um de nós, nos instruindo, nos capacitando a estarmos prontos, a estarmos nos preparando cada vez mais, aguardando a vinda de Jesus. Pode ser que seja hoje, pode ser, como pode ser que seja daqui 1000 anos, quem sabe? Só o Senhor sabe. Mas o que nós sabemos é que nós temos que estar preparados. Porque, sabe, ainda que a vinda de Jesus não aconteça, você não vai viver para sempre. E aí, como é que você está para se apresentar diante de Deus, para encontrá-lo face a face? A gente precisa pensar nisso. Vamos orar?